Amigos e amigas, e falo nesse vídeo diretamente para os torcedores, que são praticamente a grande maioria do povo brasileiro. Em 10 dias terá início a Copa do Mundo. É um evento esportivo, não é coisa do outro mundo, não é coisa para fanatismo e nem para loucura. E o que eu lamento profundamente é que, quando chega no período de Copa do Mundo, a sociedade brasileira se mobiliza o tempo todo. É capaz de loucura. É um evento, ele tem a sua importância cultural, mas não é de grande significação para as sociedades de nenhum país do mundo. Os tolos dizem que isso daí, ou seja, um time de futebol, representa a nação. Não representa a nação. Não representa a nação. É claro que os ignorantes acham que representa a nação. Patriota, meus senhores e minhas senhoras, são os professores. Estes representam a nação. Porque com estudo pesado, com esforço tremendo, com compra de livros caros, com estudo e reflexão para compreender a didática, para compreender a pedagogia, para compreender a filosofia da educação, os esforços são enormes por parte de um professor para ganhar um salário de miséria, se for comparar esse salário com a importância de um professor. Vocês algum dia viram um repórter, um comunicador de rádio, alguém fazer apologia ao professor, como fazem ao jogador de futebol? Agora olha para o salário do professor, de um professor, e para o salário de um jogador de futebol. 1 milhão. Para um ignorante que não sabe falar a sua própria língua. Na maioria deles. Pergunto também, vocês já ouviram alguém falar da importância de um cientista? Por exemplo, de um médico cientista nuclear, e quando uma pessoa vai para o hospital com câncer, por exemplo, em situações precárias de vida ou morte, aquele cientista nuclear que passou a vida toda estudando, abdicou de qualquer diversão, de qualquer vida livre, para estudar e ajudar a humanidade. Vocês algum dia viram a imprensa do Brasil fazer apologia a um cientista nuclear, a um médico, a uma enfermeira e a um enfermeiro que dá a vida trabalhando num local insalubre, cheio de protozoários, de vírus, de bactérias? E o salário de uma enfermeira quanto é? Uma miséria, mas elas salvam vidas. Ninguém fala nesses extraordinários benfeitores da pátria brasileira, salvadores de vida, educadores preparando os jovens para o futuro, que infelizmente muitos pais, em vez de conversar com os filhos, de ensinar o dever de casa, de perguntar todo dia se o filho está na escola respeitando a direção da escola, os professores, se os filhos se concentram na hora de estudar, não, eles estão pulando nos estádios de futebol, eles estão comprando tinta para pintar as ruas, caríssima a tinta, que é superfaturada no período de Copa. Eles estão comprando camisas que são superfaturadas no período de Copa. E quando acabar, meus caros amigos e amigas, quem fala aqui é também um comentarista esportivo,
mas que é crítico, não é um alienado, não é um estúpido que fica fazendo apologia a jogador de futebol promíscuo, safados, estupradores. E não estou mentindo, não. Eu vi uma moça, inclusive, pela fala dela e pela posição dela, ela tinha, porque ela fazia uma crítica política aos políticos brasileiros, essa canalha que, em vez de defender o povo, se torna corruptos. Não são todos, mas infelizmente grande parte deles. E ela disse, num vídeo que ela gravara, e mostrava o Daniel Alves, disse, esse me representa. Pois é, um estuprador. Esse Neymar foi denunciado por uma mulher de maus tratos, de grosseria, de empurrões. Ela tá calada, certamente pagaram para ela ficar calada. Um cara que não se cuida, um cara que é ex-jogador de futebol, joga uma partida, fica não sei quantas partidas sem jogar. Um cara que apoiou Aécio Neves e Bolsonaro, esse verme ignorante, que pela sua ignorância e pelo o seu coração cheio de ódio, matou 700 mil brasileiros no período da Covid, porque não quis comprar vacina. O Neymar apoiou esse cara, ele tem que pagar, o Neymar tem que pagar pela sua posição política na hora de apoiar um vagabundo miliciano, corrupto e de alma miserável. Aí eu vejo, por exemplo, esse Pedro, que joga hoje no time dos Mata Meninos. E me aprende por que você diz isso. Digo, é uma crítica minha. Esse time lá do Rio de Janeiro, que poderia tratar bem as crianças, que poderia ter um alojamento decente, colocou crianças em container. E elas morreram queimadas. Esse time do Rio de Janeiro é criminoso. Porque chegou ao ponto de matar crianças queimadas. Por irresponsabilidade. Por isso que eu disse que eu sou um comentarista esportivo diferente. Eu não sou um alienado para estar aqui dizendo, ai, é um jogador bonito, ele nasceu não sei aonde, e ele fez não sei quantos gols. E eles dizem gol, não é gol, é goles. Gol é em inglês, a nossa língua é portuguesa. Portanto, são goles. Eles sabem mais da vida de um jogador de futebol do que da própria família. E tem mais, não pode entrar nos estádios, não podem mais fazer reportagem na beirada do campo, do lado lateral. Essa imprensa que trabalha de graça para potencializar o futebol, para ajudar os times de futebol, e não é. Essa imprensa não é respeitada por esses times de futebol. E eles são capazes de fazerem uma crítica. Uma crítica séria, que não seja mentirosa e tudo mais. Você vai para um estádio de futebol, se for aqui do Ceará, onde eu vivo, esse estado maravilhoso, aí de um lado está a torcida do Fortaleza. Ei, Ceará gay, vai tomar no C. Aí a torcida do Ceará, do outro lado, grita de lá, ei, tu gay, vai tomar. As crianças estão escutando isso em casa, no estádio. Todo mundo, todos os hipócritas. Ai, meu filho está sofrendo bullying na escola. Ai, o bullying é uma coisa muito prejudicial à formação das crianças. Mas eles, os pais e as mães, fazem bullying publicamente no estádio de futebol. Muitos jogadores de futebol abandonam as mulheres, as filhas, como Pelé abandonou a filha dele. Ela morreu de câncer, chorando para ele ir visitar e ele nunca foi. Aí todo mundo faz apologia a esse tipo de gente. Então, meus caros amigos, e falo especialmente para as crianças, porque essa nossa geração parece que já está perdida, mas para as crianças, troquem a bola de vocês por um livro. Essa é a minha crítica ao futebol.
poderia perfeitamente levar esse Pedro. A gente vê que esse cara não é um cara envolvido com patifaria, com droga, com cachaça. Pode ser que seja, mas ninguém vê. E cara jovem, goleador. No Corinthians tem o Yuri Alberto, bom jogador, jovem. Não, levaram um jogador de futebol. E a imprensa brasileira ainda teve a falta de caráter de dizer: o Neymar foi convocado por causa do grande apelo popular. Mentira, mentirosos, canalhas, não enganem os compatriotas de vocês. Houve uma pesquisa para não levar, se levava ou não o Neymar para a Copa, se fazia a convocação dele, a maioria de 2% para não levá-lo para a Copa. Portanto, não foi popular, a maioria não foi popular. Sabe o que foi mesmo? Dinheiro que muita gente ganhou para fazer uma grande pressão e levar esse ex-jogador de futebol para o campo. Para o campo de jogo no evento Copa do Mundo. Meu nome é Antônio Biapino. E doa a quem doer, como diz o Dr. Cid Carvalho.